A gente já vai começar o nosso programa em Brasília, porque a Câmara deu ontem um sinal verde para uma das principais promessas de campanha do presidente Lula, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Com uma votação unânime de 493 votos, o plenário aprovou o projeto, que ainda precisa passar pelo Senado antes de começar a valer em 2026. É a corrida contra o tempo para que isso já valha no ano que vem. Quem tem todos os detalhes, acompanhou todo o debate, votação e tudo mais lá na Câmara dos Deputados, é a Vitória Bel, chegando ao vivo, diretamente de Brasília. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Kobayashi, a todos que nos acompanham. Pois é, movimentação que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados até tarde da noite. O projeto acabou sendo aprovado, já era quase 11 horas da noite. E isso aconteceu depois de Arthur Lira conseguir fazer uma amarração, uma articulação com o governo e com lideranças de centro para garantir que o projeto fosse aprovado por unanimidade e sem os destaques de plenário, que são aquelas emendas que podem modificar o texto de última hora dentro do plenário, depois da votação do texto base, e elas acabam gerando ali uma série de discussões que muitas vezes acabam atrasando a votação. Arthur Lira conseguiu blindar ali o projeto de isenção do imposto de renda dessas possíveis alterações no plenário, porque ele fez uma costura para considerar boa parte das emendas apresentadas pelos demais deputados e líderes de partidos como inadequadas financeiramente ou constitucionalmente. E quando essas emendas são consideradas inadequadas, de acordo com o regimento da Câmara, elas acabam sendo inviabilizadas, elas não podem nem virar destaque para depois o deputado ou o líder tentar votar elas separadamente no plenário da Câmara dos Deputados. É como se Arthur Lira tivesse conseguido eliminar essas emendas e esses destaques. Mas ele só conseguiu fazer isso justamente com essa costura política, porque essas emendas poderiam voltar caso os partidos fizessem um recurso no plenário e esse recurso fosse aprovado. Eles poderiam pedir, por exemplo, para o presidente Hugo Motta reconsiderar essas emendas, esses destaques, e se eles tivessem poder de voto, eles poderiam sim retomar a validade dessas emendas, o que não aconteceu porque boa parte das lideranças estavam acompanhando Arthur Lira na manutenção do texto que ele fez ontem, finalizou ontem para votação aqui na Câmara dos Deputados. E a gente conversou mais cedo com o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, e ele justamente falou dessa articulação política que foi essencial para a aprovação unânime e uma aprovação tranquila no plenário da Câmara dos Deputados. Ele falou que foi feita muita conversa com os líderes de partidos, mas que realmente as emendas apresentadas pela maior parte dos deputados, como por exemplo aquelas sugestões de aumento da faixa de isenção do imposto de renda, não tinham apoio de compensação, não tinham sugestões, por exemplo, ou de cortes de despesas do governo, como a oposição vinha defendendo. Não houve nenhuma não houve nenhuma sugestão de fato de quais despesas ou quais programas cortar, algo que fosse efetivo de acordo com o Odair Cunha, e também não houve nenhuma sugestão de tributos que poderiam substituir e fazer a compensação dessa elevação da faixa de isenção do imposto de renda. Vamos ouvir um trecho da fala de Odair Cunha. Foi a partir de um processo de convencimento dos líderes da casa e de todos os parlamentares, no sentido de que, para se melhorar, por exemplo, a faixa de isenção, era necessário garantir a compensação financeira devida para isso. Alguém precisaria pagar a conta. E para garantir uma melhor situação fiscal para 16 milhões de pessoas, que é o que se estima nesse momento, ou para cerca de 10 milhões de pessoas pararem de pagar imposto de renda, ou seja, imposto zero, nós precisávamos tributar mais quem tem uma carga tributária menor, que é cerca de 144 mil pessoas. Quem apresentava outro tipo de proposta deveria dizer que programa seria cortado, que aumento de tributo seria necessário para produzir justiça social.
Pois é, e o deputado Odair Cunha fez então, portanto, essa articulação junto com o relator Arthur Lira, só para a gente lembrar esse projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas ele também faz um desconto progressivo da alíquota de imposto de renda para quem ganha até R$7.350. Então a estimativa é de que no total, pelo menos aí cerca de 15 milhões de brasileiros sejam beneficiados com essa medida. E para compensar essa renúncia fiscal que o governo e também estados e municípios terão, o projeto prevê a taxação dos mais ricos, que é aquela taxa, o imposto mínimo de renda que vai recair para quem ganha a partir de R$600 mil por ano. Essa taxa começa ali em 0,5, vai subindo até chegar em 10% de alíquota para quem ganha a partir de R$1.200.000 por ano. Esse é o cálculo que vai ser feito de quando alguém for fazer a declaração do imposto de renda a partir do ano calendário de 2026, portanto, a declaração que só vai ser feita por todos nós em 2027. O líder Odair Cunha também disse pra gente nessa entrevista coletiva que essa isenção do imposto de renda traz uma expectativa de aumento de poder de compra dos brasileiros e que ela também deve injetar dinheiro na economia sem ferir, sem causar prejuízos ao governo. Vamos ouvir mais um trecho. Isso significa melhoria da capacidade de compra da maioria da população brasileira. É mais recurso injetado na economia, garantindo sustentabilidade fiscal. Importante dizer que essa proposta, aprovada na Câmara dos Deputados ontem, ela tem neutralidade tributária, ou seja, não aumenta a carga tributária em relação ao PIB, ela apenas redistribui. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, está isento ou pagará menos. Esse é o princípio. É importante também destacar que esse imposto mínimo de renda da pessoa física, ele será somado ao imposto também pago pelas empresas, pessoa jurídica e também CSLL, impostos pagos pelas empresas quando elas também fazem ali a apuração de seus rendimentos. E no final, o teto de pagamento de alíquota será de 34%. Portanto, se a empresa já paga um imposto que chega a 34% sobre esses rendimentos, os acionistas não precisarão pagar um imposto mínimo a mais. Se elas pagarem menos do que isso, o imposto mínimo será cobrado. Aí a gente também destaca, é claro, que esse projeto segue agora para o Senado Federal e o compromisso do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de acordo com fontes do Palácio do Planalto, é que esse projeto também seja apreciado com celeridade lá no Senado Federal para que tenha a aprovação final até o final desse ano. Kobayashi. Acompanharemos. Muito obrigado, Vitória Bel, ao vivo direto de Brasília. Daqui a pouco volta com outras informações. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, já está aparecendo aqui embaixo para você essa enquete, para você participar dando a sua opinião. A aprovação da isenção do imposto de renda pela Câmara foi A, o cumprimento de uma promessa, ou 2, B, um ato de irresponsabilidade fiscal, ou ainda a alternativa C, uma vitória da população. Deixa o seu voto aí, dê a sua participação. No final do programa a gente vai mostrar o resultado final desta enquete para quem está no YouTube. Vamos comentar? Vamos para Brasília com José Maria Trindade. Zé, uma vitória acachapante na votação, pelo menos. Arthur Lira prometeu e entregou unanimidade na aprovação do imposto de renda. 400 e tantos votos, hein, Zé? Eu morro de medo de projeto aqui que todo mundo gosta, né? Governo e oposição. Geralmente o povo sofre, esta é uma exceção. Koba, é bom estar aqui com você, um grande abraço, boa tarde a todos. Olha, foi um projeto que teve uma engenharia política muito forte, né? Primeiro na escolha do relator, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que conhece ali o pulso da casa e sabe como funciona a negociação e o que cada um quer. Isso é muito importante. O projeto já foi aprovado na comissão especial, dando uma indicação de que seria mesmo aprovado. A dúvida era o conteúdo, isso aí, isso que a Vitória Bel mostrou muito bem. É sobre a negociação de como encontrar recursos, como pagar essa perda de arrecadação, né?
que é a despesa tributária, que é o sentido de não arrecadar, e isso é importante para o governo, e esta foi a grande negociação. Vamos para a política. O ex-presidente da Câmara voltou a tomar conta do negócio. O presidente Hugo Mota acabou passando ali de um coadjuvante, e os líderes governistas cresceram. O PL tentou, de todas as formas, negociar, sem sucesso, negociar a aprovação desta isenção do imposto de renda por um apoio ali que eles chamam apoio pragmático, né, para votar o projeto de anistia. Não conseguiu, porque o governo já tinha maioria matemática no plenário e negociar assim não é necessário. O PL se viu ali na possibilidade de ser julgado como o partido que é contra a redução de impostos. E redução de impostos de trabalhador. Não teve outra alternativa. Mas o trabalho foi, de novo, do ex-presidente da Câmara, que isolou o PL, mostrando que quem manda aqui mesmo é o Centrão, viu? Pois é, Centrão, senhor Fábio Piperno, quero a sua opinião também a respeito disso, porque não teve nenhum voto contra. Se imaginava que a oposição, principalmente, né, pudesse ir contra o projeto tal como apresentado, não pela parte da isenção, mas pela parte da compensação, aumentando o imposto de quem ganha mais. Mas mesmo assim, foram junto com o relator e aprovaram por 493 votos a favor, uma abstenção, que era o presidente da sessão, e nenhum voto contra. Bom, primeiro que esse projeto, ele significa uma importante engenharia tributária, sim, importante e original. Ele não aumenta carga tributária, mas ele faz uma redistribuição tributária. Ou seja, ele diminui ou isenta a carga tributária de até 15 milhões de pagadores de impostos e acaba cobrando de 144 mil, que são figuras que, sabe-se lá por quê, talvez sejam divindades, né, estavam até aqui protegidas com isenções injustificáveis, porque não é possível que o seu João do Uber ou do carrinho de cachorro-quente pague impostos, nós também, e aí você tem um pequeno grupo que até então goza de todas as isenções. Isso não é isonomia tributária. Então, todo mundo tem que pagar. Eu sou contra, já tenho que repetir isso todo dia, porque às vezes as pessoas, enfim, confundem, que se cobre mais, por exemplo, da fábrica, do bar, do restaurante, da fazenda, da loja. Isso está errado. Fui contra o aumento do IOF. Isso também era um outro equívoco. Agora, passar a cobrar alguma coisa de quem até aqui não pagou nada, por que não se paga nada? E vejam, esse projeto prevê que a alíquota mínima para essa turma parta de 0,5%, vai de 0,5% a 10%. Então também não é uma facada diferente daquela que uma grande parte da sociedade tem. Então, do ponto de vista tributário, eu acho que inclusive ele é ouro em pó. Porque quando esse dinheiro começar a chegar, de fato, à economia, o impacto vai ser muito grande. Mas não tem a menor dúvida em relação a isso. Agora, na questão da costura política, é isso que o Zé falou. Primeiro, Hugo Mota está enterrado enquanto presidente da Câmara, né? Todo presidente da Câmara, os últimos pelo menos, eles se elegem com a ambição de ficarem 4 anos. Os 2 últimos anos de uma legislatura e os 2 iniciais da legislatura seguinte. Não vai acontecer isso com Hugo Mota. Quer dizer, ele não vai ter apoio para renovar o seu mandato. E Arthur Lira, dando uma aula de raposismo como poucos, ele conseguiu perceber o potencial desse projeto. Então usa esse projeto para se manter em evidência e aprovou o projeto mais popular da Câmara na atual legislatura. Bom, já que ficou na conta do Rico pagar essa conta aí, vamos com o Rico desse programa aqui. Bruno Musa, fala aí a sua opinião sobre isso. Já prepara o bolso, hein? Pois é. O problema não é não só preparar o bolso, o problema é que é ineficiente por completo, né, Cobai? O que a gente estava falando ontem. A isonomia, que a questão não é discutir isso, a questão é que a gente tenta entrar numa discussão entre quem deve pagar mais ou menos e deixamos os políticos lá, que são sustentados por todos nós, com os privilégios e as benesses deles. Esse é o grande ponto.
Então, a esquerda e a direita começam a brigar. Devemos pagar mais ou menos. Rico paga mais, pobre paga menos. E os políticos continuam nadando de braçada com o nosso dinheiro. Esse é o grande ponto que eu não consigo entender. Os políticos nadam de braçada, tem um caminho livre e a população se degladiando para ver quem paga mais e esquece de ver quem realmente parasita em cima do orçamento público. Para mim é uma bizarrice por completo. Mas vamos ao tema aqui principal. Quando a gente fala da isenção dos R$5.000, eu acho que é praticamente unânime que todos nós somos a favor disso, né? Afinal de contas, a inflação, ela corrói o poder de compra de grande parte da população, e aí o teu salário, obviamente, vale menos, só que você continua pagando imposto. Então, a correção da tabela faz com que aquelas pessoas que tiveram o poder de compra deteriorado, todos, pela própria inflação, que tem como culpa os gastos exacerbados do governo, que faz a moeda valer menos, é importante frisar isso, essas pessoas precisariam ter essa correção da tabela do imposto de renda todos os anos. Por quê? Porque senão a inflação do ano que vem, depois do outro, vai fazer com que aquela pessoa que não era isenta, mas o salário corrige pela inflação, daqui a pouco ele passa a pagar imposto novamente. E aí todo mundo continua agradecendo o governo e ele paga imposto novamente. O governo continua sempre arrecadando mais. Enquanto isso, a população brigando entre elas e mantendo os privilégios dos políticos. É simplesmente completamente torto essa discussão dos valores como um todo. E nem sequer se discute. Vamos então corrigir a tabela todos os anos para que a população não perca o poder de compra deles? Não, isso pouco se discute. Então, de novo, querem passar de bonzinhos para colocar alguns milhões aqui na isenção, que eu concordo, só que eles não cortam os privilégios deles. Para não cortar os privilégios deles, o que eles fazem? Vamos tributar os outros. Vocês têm que pagar. E a gente, uma maioria desorganizada, continua bancando os benefícios, as benesses e os privilégios de uma minoria desorganizada. Que isso pode ser de esquerda, pode ser direita, mas da porta para dentro se unem para votar. E só mais um ponto para finalizar, sem monopolizar aqui. Quando eu estava ouvindo o deputado Dair Cunha, do PT, me perdoe, Dair, mostrou um profundo desconhecimento na parte econômica. O que ele falou de que isso é uma melhoria na capacidade de compra de uma maioria, porque são mais recursos injetados na economia. Mais recursos injetados na economia significa uma maior oferta monetária. Se a demanda por real cai, isso é inflacionário. Quem vai pagar? Os mais pobres. Enquanto isso, aquele que tem capacidade, que é o nosso dia a dia aqui na parte de investimentos, você não tem noção o tanto que está pintando ou de reunião para mandar dinheiro para fora ou para criar estruturas para se blindar dentro da legalidade disso tudo que o Brasil se tornou hoje. É disso aí que eu quero falar com a Langani agora. Essa afirmação do deputado falando ali, não tem nem aumento nem diminuição de impostos, tem só uma redistribuição aqui. Quem vai pagar agora um pouco mais é o rico para que o mais pobre deixe de pagar. Gani, não está havendo esse grande movimento que citou agora o Bruno Musa, de uma corrida por planejamento patrimonial, para que esses que serão os atingidos, os que ganham mais, não modifiquem as suas estruturas empresariais, principalmente, holdings, transferência de patrimônio, enfim, para, de alguma maneira, dentro da licitude, deixar de pagar? Não tem aí um risco muito grande do governo fazer um cálculo de previsão de arrecadação para o outro ano e depois chegar na hora, esses ricos aí não estão mais tão ricos assim para pagar esses impostos todos e ter um revertério aí de arrecadação? Fala aí, Gani. É claro que há esse risco, Koba, e o Musa concorda absolutamente com o que ele colocou. Então tem dois pontos. Quando o pessoal fala em neutralidade tributária é uma coisa, mas eu não tenho a neutralidade em termos de impacto fiscal, de arrecadação. São coisas diferentes. Ou seja, eu abri mão de uma arrecadação aqui da base, ok, mas eu consigo garantir a compensação da perda desta arrecadação com medidas focadas apenas na arrecadação? Não. Porque a arrecadação, ela depende de uma série de variáveis. Ela depende do próprio crescimento da economia e, como você bem colocou, essas pessoas, elas podem reagir. Por exemplo, quem está no Simples, né? Quem tem empresa e recebe dividendos, qual que é uma reação natural? Começar a colocar a despesa dentro da empresa. Uma forma de você burlar aí os impostos, né? Se você recebe muito dividendos de empresas, você tem ações, em vez de você concentrar numa ação só, que cairia lá na regra dos 50 mil, você começa a quebrar em várias ações. Então, o pessoal começa também
a fazer planejamento tributário. Eu sou a favor, sim, da medida, desde que a compensação fiscal não seja aumentando ou pelo menos tributando mais, porque você está tributando mais, né? Você tem uma tributação adicional de 10% de pessoas que já pagam ali 27,5% ou que pagam imposto na pessoa jurídica, porque muitas vezes se mistura a pessoa jurídica com a pessoa física. Então, por que não escolher um outro caminho? Por que não escolher o caminho do corte de gastos? Porque sempre, invariavelmente, é medida focada em arrecadação, em aumento de imposto. Não é por aí que a gente vai criar riqueza. Outro ponto, jorrar dinheiro na economia, numa capacidade produtiva estagnada, significa mais inflação. E inflação é imposto. Aliás, é o imposto mais perverso que tem. Por quê? Porque o preço está mais alto. Se o governo tem uma alíquota, né, num preço mais alto, ele acaba arrecadando mais. Então, o governo arrecada mais a custas da sua perda de poder de compra.